RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas aqui da RDC TV, que está no 4º dia da série de entrevistas com candidatos à majoritária nas eleições 2018. Queremos proporcionar um espaço amplo justamente para que os gaúchos e as gaúchas possam conhecer mais sobre os candidatos que se propõem a ser nossos representantes no poder, mais especificamente no Palácio Piratini. No programa Rio Grande Movimento, das 11 horas da manhã à 1 da tarde, espaço para os candidatos a vice-governador. E aqui no programa Cruzando as Conversas, a entrevista é com os candidatos a governador e senador pelo Rio Grande do Sul. A nossa grande cobertura das eleições terá ainda 2 grandes debates entre os candidatos a governador, isso no dia 24 de setembro, e os candidatos também a vice-governador em 1º de outubro, com exclusividade na televisão. E no dia 7 de outubro, uma cobertura especial, é claro, com todos os detalhes justamente do dia da votação. Nesta noite, eu vou receber aqui no estúdio o candidato Júlio Flores, do PSTU, e comigo aqui também no estúdio o meu colega Afonso Ritter, jornalista Afonso Ritter. Serão 3 blocos. No primeiro, após a apresentação e a questão geral, os temas são saúde e segurança pública. E no terceiro, educação e emprego. No segundo bloco, o candidato vai responder 6 questões enviadas pelos internautas, por você, através do nosso Facebook da RDC TV. E logo após o fim dessa entrevista, é bom lembrar que você pode enviar a sua pergunta para o entrevistado de amanhã, para o entrevistado desta quarta-feira. Bom, eu começo então, como já é de praxe, já é de costume aqui no programa, fazendo uma pergunta, né, para aproximar o candidato da comunidade. Quem é exatamente o candidato ao Palácio Piratini, Júlio Flores? Boa noite. Boa noite, Cláudio, Afonso, em primeiro lugar, e todos que estão nos assistindo. Júlio Flores e Ana Clélia, né? Nós somos uma chapa de trabalhadores, nós somos trabalhadores em educação, né? Mas nós temos um projeto educacional, mas não é apenas, né? A gente tem um projeto para disputar o Piratini, né, e representar, né, os trabalhadores gaúchos, os mais pobres, aqueles que mais precisam, aqueles que não têm emprego, que moram mal, que comem mal, que vivem mal, enfim, né, como consequência das mazelas do capitalismo. E por isso mesmo nós estamos, no nosso projeto, diante de toda essa situação de fome, miséria que passa o povo brasileiro, de arroxo salarial, de retirada de direitos, nós estamos chamando uma rebelião dos trabalhadores. Esse é um projeto central, unir os de baixo para derrubar os de cima, né, porque o povo já não suporta mais, né, a exploração dos capitalistas, dos grandes empresários, dos banqueiros, industriais, dos latifundiários, dos grandes comerciantes, né, sobre a classe trabalhadora, não suportam mais o desemprego e, particularmente, a corrupção, né? Acho que é inerente ao próprio sistema capitalista, né, esse processo de corrupção que, infelizmente, enlameia o nosso país, né, e que nós queremos colocá-los todos para fora dos palácios, né, mas para dentro das cadeias, né, confiscando os seus bens, né, porque esse dinheiro que eles acumularam, obviamente, é dinheiro nosso, é dinheiro que falta na mesa do trabalhador, que falta no nosso salário, que falta, enfim, nas condições de vida dos trabalhadores, né? Então, nós precisamos recuperar esse dinheiro para os cofres públicos, né? E, enfim, que eles tenham a punição que merecem, né? Que é ficar na cadeia e terem os seus bens confiscados. Por outro lado, nós temos um projeto de tomar medidas muito importantes no sentido de, enfim, atacar os poderosos, ou seja, retirar o dinheiro de onde ele está para poder aplicar na saúde, na educação, na segurança, né? Por isso mesmo, nós temos um projeto claro de acabar com as isenções de impostos para as grandes empresas que hoje consomem aí 15 bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres públicos, que poderiam muito bem ser investidos nas áreas sociais, né?
por outro lado, não pagar a dívida com o governo federal, que cada ano, né, consome 4 bilhões, e essa dívida já foi paga inúmeras vezes, né, e nós achamos que esses, digamos, 19, 20 bilhões, aí, pelo menos, né, porque tem mais a sonegação, que é aquilo que é produzido que não é registrado, né, que é sonegado, portanto, que nós devemos ir atrás dos sonegadores, né, para fazer com que eles paguem essa conta, porque nós estamos pagando há séculos, né, nós trabalhadores estamos pagando há séculos essa conta. E para isso nós temos que construir um governo dos trabalhadores, porque não se imagina, né, deixar as coisas, a economia na mão dos banqueiros. Nós queremos a estatização do sistema financeiro, a suspensão do pagamento da dívida pública como um todo, que consome metade do orçamento nacional da União, né, aproximadamente, pouco menos, né, e efetivamente fazer mudanças profundas, né, como uma reforma agrária para gerar mais empregos, né, um plano de obras públicas que construa hospitais, moradias populares, obras de infraestrutura, né, que também gere empregos, e aquele trabalhador desempregado possa se empregar, né, e ao mesmo tempo construir a sua própria casa, a escola dos seus filhos, o hospital para a sua família, né, resolvendo um problema sério em relação a isso. E, por outro lado, há uma outra batalha, que é a redução da jornada de trabalho, né, porque hoje se sabe que menos de 2 horas de trabalho por dia pagam o salário do trabalhador, né? As outras 6 horas das 8, digamos assim, elas são acumuladas pelo grande capital, né, que ele usa para repor as máquinas, mas particularmente para ter lucro, né, acumular capital, né, e poder, digamos assim, se locupletar do trabalho alheio, né? Porque, em geral, os grandes capitalistas sequer vão no chão da fábrica, né? Eles estão na Europa, nos Estados Unidos, estão viajando por aí, né, e só oferindo os lucros que quem produz mesmo, né, no fim de contas, não se apropria disso. Nós queremos justamente o contrário, um governo dos trabalhadores que possa, né, tomar conta do que é seu, porque tudo que é produzido no planeta, né, não é no Brasil, é no planeta, né, é produzido pela classe trabalhadora, né? Então, por isso, um governo dos trabalhadores que gerencie, né, essas questões, né, e esse governo dos trabalhadores eleito em assembleias populares, nos bairros pobres, nas assembleias de bancários, de professores, de operários, né, dos mais diversos ramos, no campo, na cidade, né, os sem terra, né, os sem teto, enfim, o povo elegendo um conselho popular na sua região, né, na sua cidade, na sua região, no estado e no país, para decidirem, né, as políticas a serem implementadas no país, né, enfim, na sua região, e que, obviamente, tem que substituir, do nosso ponto de vista, essa estrutura podre aí, que são os parlamentos, né? O Congresso Nacional é um antro de corruptos e ladrões, né? O que se constata, inclusive, né, parece ser engraçado, mas é trágico, né, que nós somos governados por um bando de quadrilhas de ladrões, né, que usufruem do dinheiro público de forma legal e ilegal, né, que se apropriam do produto, né, dos trabalhadores do nosso povo. Então, nós queremos uma mudança radical, profunda, que faça essas medidas para inverter essas prioridades, né, e acabar com a fome e a miséria no nosso país. Candidato Júlio Flores, boa noite. Pelo que eu entendi, essa revolução, ela não se faz através do voto. É isso? Sim. A democracia como nós a vivemos hoje não é aceita pelo PSTU, né, como forma de transformação da sociedade. Ou é? Não. Na verdade, nós não acreditamos, e acho que a experiência já demonstrou, né? A experiência histórica demonstrou que as mudanças profundas que resolvam os problemas sociais não advêm de um processo eleitoral. Nós estamos há anos aí elegendo, né, parlamentares, governos, né, e a miséria continua a mesma e só se aprofunda. Então, o que muda para nós, e também a história já demonstrou, são mobilizações populares, como a própria queda da Bastilha, a Revolução Francesa, né, foi
o produto de uma explosão social, né, que o povo saiu às ruas, se mobilizou, botou abaixo o ancien regime e tomou o poder. Né? Na época foi uma revolução ultra progressiva para os povos, que conduziu a burguesia, os capitalistas ao poder. Né? Mas hoje esse processo, esse regime já não serve mais, ele já deu o que tinha que dar, né? E chegou a hora da gente fazer uma profunda mudança, né? E caminhar passos largos e profundos ao socialismo, mudanças então, sociais. Eu não entendi profundas. bem por que vocês estão participando das eleições. Por 3 motivos. Né? Primeiro, porque nós participamos, é um meio importante, né? Digamos assim, as liberdades democráticas foram arduamente conquistadas, muito sangue se derramou, né? Muita gente foi presa, torturada, etc., para lutar pelas liberdades e conquistas importantes que os trabalhadores podem, né? Óbvio que com restrições, né? Podem efetivamente oferecer o seu projeto, seu programa e debater, né? Esse é um aspecto, porque por aí nós podemos e devemos, né, fazer um trabalho e conquistar os corações e as mentes dos trabalhadores para essas mudanças que são necessárias. Né? Esse é um aspecto central. Né? A possibilidade de nós estarmos aqui conversando, né, foi uma conquista. Né? Esse é um aspecto. O outro é que, na hipótese da gente eleger algum parlamentar, um governo, etc. e tal, esse posto será, digamos assim, uma tribuna permanente para a gente poder agitar, organizar, explicar e mobilizar o povo pelas mudanças que a gente acha que são necessárias. E o terceiro aspecto é para ir construindo o nosso partido, né? Organizar o PSTU como uma alternativa a tudo aquilo que já foi construído, completamente diferente do que foi construído, e por isso nós participamos das eleições, ou seja, a gente aproveita esse espaço para fazer esse debate, sabendo que essa democracia é ultra restrita e é uma democracia dos ricos, né, dos poderosos, dos lobistas, dos capitalistas, do que há de pior na política e na economia do país, porque, inclusive, a legislação eleitoral, só para dar um exemplo, né, nós não temos o mesmo tempo que tem o Alckmin, por exemplo, que vai ter lá 5 minutos de 10 na campanha eleitoral. Nós não temos isso. A nossa companheira Vera, que é a candidata à presidência, e o companheiro Hers, que é o candidato a vice, terão 5 segundos. 5 segundos, o que é ridículo diante, né, dos 5 minutos que terá o Alckmin, por exemplo. Né? E eles fizeram essa legislação para permanecerem no poder, para manter essa estrutura, né, porque eles são financiados, inclusive, né, pelas grandes empresas, pela JBS, pelos bancos, né, pelas grandes indústrias, né? Esses financiam as campanhas e já financiaram e vão continuar financiando mesmo com todas as restrições da legislação eleitoral, porque vão fazer isso por debaixo dos panos. Né? Então, nós estamos cientes das limitações dessa, entre aspas, democracia, né? Que é uma democracia para os de cima, para os mesmos de sempre. A pergunta que eu ia fazer, mas acho que ela fica prejudicada, é que nós estamos no sistema vigente, político, nós estamos trabalhando numa racionalidade política, digamos, da situação atual. Sim. Onde o primeiro semestre, o governo gaúcho fechou seu balanço com um rombo de 1 bilhão e 550 milhões. E a LDO prevê para 2019 um rombo perto de 7 bilhões. Uhum. Mas esses números, de um ponto de vista do PSTU, não representam nada, porque vocês têm outra forma de preencher esses rombos. Exatamente. Mas a minha pergunta, de qualquer maneira, fica. Claro. E aí? Não, na verdade, o que nós queremos, eu acabei de dizer, é arrecadar esses está entre 20 e 30 bilhões, incluindo aí a sonegação fiscal. Né? É muito dinheiro, né? Que nós podemos, juntando dívida, isenção de impostos para os grandes empresários, né, e a sonegação fiscal, nós podemos
arrecadar esse dinheiro com essas medidas, né, de acabar com essa farra de isenção de impostos para os grandes empresários, recuperar esse dinheiro e poder investir, né, naquilo que eu falei antes, que é um plano de obras públicas, né, que a gente verifique em todo o estado aí as regiões que são mais carentes, etc., os bairros pobres, né, os bairros populares, né, as famílias, os trabalhadores que necessitam, né, que estão aí sob casebres, ou estão na beira de estrada sob lona, né, que a gente faça esse plano de obras públicas, né, que construa coisas sociais como escolas, né, hospitais, postos de saúde, hospitais regionais, né, que a gente tenha no interior do estado, né, aquilo que satisfaça as necessidades de toda a população, das regiões mais carentes, né, que se faça essa reforma agrária que por um lado, acabe com o latifúndio, porque a nossa proposta é uma expropriação do latifúndio, né, sabendo que 70% da alimentação das cidades, do trabalhador nas cidades, vem da pequena propriedade, né, da agricultura familiar. Né, e nós queremos fazer essa profunda reforma agrária porque há um processo de concentração de terras cada vez maior, né, cada vez menos proprietários com maiores extensões de terra e menos e mais pessoas sem terra, né? Então esse é um aspecto que essa desigualdade nós queremos em todo o estado fazer com essa reforma agrária aí, né? O plano de obras públicas, né? Porque aí com a reforma agrária nós teríamos mais emprego, né? Gente trabalhando na terra. Com a medida de a gente fazer, né, esse plano de obras públicas, também empregaria pessoas para construir essas obras. É o que eu ia perguntar. Infraestrutura. Candidato. Isso seria suficiente para recuperar, então, a capacidade de investimento do Estado e, por exemplo, pagar o funcionalismo público? Com certeza. Sobraria troco, como eu digo, né? Daria para investir na saúde, na educação, na segurança, né? E sobraria troco para fazer as outras coisas. Daria para resolver esses problemas, né? Porque o que está faltando hoje para o trabalhador é o que está acumulado na outra ponta, né? Então, essa inversão de prioridades, porque, aliás, hoje um dos aspectos centrais para nós, né, é pagar em dia o salário do funcionalismo, porque o governo Sartori está fazendo um crime, uma indignidade com os trabalhadores, com os servidores públicos, que tem o seu salário parcelado, atrasado, né? Os nossos colegas da educação, em particular, e de outras áreas, são obrigados a ir até o Banrisul, né, fazer um empréstimo no valor do seu salário, paga juro para o Banrisul e paga juro para a conta atrasada que ele não consegue pagar em dia, né, porque os credores, né, não perdoam, tem prazo, tem juro, tem que pagar. Então, muitos colegas, né, é um absurdo a gente perceber isso, né, e o governo, né, promover esse tipo de coisa. Tem colega que não consegue ir trabalhar, né? Cada vez mais nós temos um adoecimento da nossa categoria, né, do estresse, de não poder pagar as contas, de ter dificuldades com a sua família, enfim. Então, é um absurdo, uma indignidade que tem que acabar, né? Não é possível que a gente continue assim, porque mesmo assim, isso eu quero dizer com propriedade, porque nós, a Ana Clélia e eu, somos professores e funcionários de escola, né, que vivemos isso cotidianamente. Nós também estamos endividados, né, assim como toda a categoria. Nós somos trabalhadores, né, e a gente observa isso, né, e vê isso com os nossos colegas, e por isso nós achamos que temos que fazer uma rebelião. Mas mesmo assim, os trabalhadores em educação, da segurança pública, da saúde, que são funcionários públicos do Estado e dos outros setores, né, prestam um serviço de altíssima qualidade e se dedicam, porque sabem que eles estão prestando um serviço para quem mais precisa,
que é para quem não tem nada, para quem tem um salário miserável, muitas vezes está desempregado, né? Os filhos, os nossos alunos, por exemplo, muitas vezes não vão para a escola porque não tem dinheiro para passagem também. Então, é uma situação de crise social, de crise econômica, né, profunda, que nós temos que reverter, por isso mesmo, com uma grande rebelião, não só no Estado, mas no país, né? E, obviamente, que nós propomos, né, o pagamento do salário em dia, né, óbvio, né? Isso é o mínimo que se deve fazer. E, por outro lado, negociar, discutir com as categorias profissionais do serviço público a recuperação das perdas históricas que foram acumuladas durante anos, né? Então, esse dinheiro, uma parte dele, obviamente, assim como o Fundeb, né, que nos 2 últimos anos aí são 4 bilhões, não é pouca coisa, 4 bilhões de reais do Fundeb, que poderiam ser investidos, por exemplo, para pagar o salário em dia da educação, e não é usado, vai para o caixa único do governo, né, para outras finalidades, ou seja, beneficiar os seus amigos, né? E daria para pagar o piso nacional, no caso do magistério? Com certeza, e aí eu quero abordar outro tema importante, né? O que eu quero dizer, todos os governos anteriores, independente da coloração partidária, aí, governo do MDB, do PSDB, né, do PDT, do PT e PCdoB, né, que são a Frente Popular, com outros partidos, PTB, né, PP, todos esses já governaram o Estado, né, e aprofundaram a crise social, aprofundaram os ataques ao funcionalismo, né? Os partidos tradicionais do Eduardo Leite, do Sartori, né, do Matheus Bandeira, que se diz novo, mas de novo não tem nada, né? É um projeto liberal que governa o município junto com o PSDB do Marquesan, que agora está fazendo um massacre em torno do funcionalismo público do Estado, quer privatizar tudo, quer entregar tudo, está retirando a Previdência, né? Está criando a Previdência complementar, né? Uma indignidade por os servidores, né? Uma afronta ao funcionalismo e à cidade. A gente vindo para cá mesmo, a cidade toda esburacada, né? Que é o mínimo que uma administração pública teria. Então, esses governos, e particularmente o PT, queria falar um pouquinho mais profundo sobre isso, né? O PT, por exemplo, o Tarso Genro foi o cara que assinou o piso nacional. Foi lá, a lei, assinou. Agora, chegou aqui, né, ele fez uma maracutaia, né, não pagou o piso aqui no Rio Grande do Sul e criou uma coisa chamada completivo, né, ou seja, completa o salário daqueles que não atingem o piso com outros penduricalhos, sobre os quais não incide, né, 13º, férias, todas aquelas coisas, né, que são necessárias aos trabalhadores, né, e, portanto, finge que pagou, mas não pagou, né, e mais do que isso, né, o governo Tarso Genro tirou várias conquistas dos trabalhadores, ou pelo menos gestou projetos que o Sartori está aplicando hoje, né. Essas reformas todas aí que o Sartori está fazendo foram gestadas no governo do Tarso Genro, né. Por exemplo, ele aumentou, né, para 20 ramos, em 20 ramos das isenções de impostos para as grandes empresas, né? Enfim, em 2013, quando teve a mobilização contra as obras da Copa, né, vocês lembram, né? Enfim, uma mobilização nacional pelo passe livre, contra a farra das obras da Copa, que beneficiou as empreiteiras. O governo Tarso botou a polícia para bater nos jovens, nos trabalhadores que fomos. Era bomba de gás lacrimogênio, né? Botando a polícia, os nossos colegas, a bater em nós, servidores, né? E proteger, por exemplo, a RBS. Botou lá o batalhão de choque para proteger, né, a propriedade, a sacrossanta propriedade privada de meia dúzia, né, aqui no Estado. Então, na verdade, esses governos, todos eles já tiveram esse processo. Aliás, o que é trágico, né? É trágico porque o Lula,
né, nos seus 2 mandatos, depois mais 1,5 da Dilma, o PT, a Frente Popular como um todo, né, governou com partidos, com o que há de pior na política, com Sarney, com Maluf, né, com Renan Calheiros, né, com Romero Jucá. O candidato do MDB agora a nível nacional é esqueci o nome dele. É um banqueiro que foi ministro, né, do Lula, né, o Meirelles, né, me veio o nome do cara. Meirelles. Então, o Lula se orgulhava e dizia e falava abertamente que nunca antes na história desse país, né, os banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto sob o governo dele. E se orgulhar disso. Né? Nós que fomos fundadores, lutamos para construir as mobilizações da década de 70, 80, né? Quando foi fundado o PT, eu mesmo fui fundador do PT, junto com vários outros camaradas. Né? Ouvir isso é uma tragédia fantástica, incalculável. Né? Há muitas pessoas, eu diria milhões de pessoas, tinham esperanças em mudanças profundas, né? E o PT não fez essas mudanças, pelo contrário, né? Mudou de lado, né? E nós, do PSTU, estamos aqui para não só resgatar aquilo das lutas sociais que nós começamos a desenvolver nessas décadas de 70, 80, 90, né? Mas superar o PT, superar. Nós somos o que realmente há de novo, sem nenhuma soberba, né? Nós, humildemente, do PSTU, queremos superar o PT e fazer aquilo que sempre foi necessário nessas últimas décadas. Faz quase 40 anos, né, que nós, historicamente, precisamos superar e construir um partido verdadeiramente socialista para fazer uma revolução social junto com a classe trabalhadora brasileira. Você acha que... colocando os trabalhadores no poder. Eu vou pedir só licença, Afonso, a gente tem que pedir um intervalinho agora, mas em 2 minutos nós já estamos de volta, cruzando as conversas, com o candidato Júlio Flores. Não saia daí. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas, então, especial da cobertura da RDC TV das eleições 2018. Hoje entrevistando o candidato Júlio Flores do PSTU. Neste segundo bloco a gente vai realizar, então, perguntas enviadas pelos telespectadores aqui pelo nosso Facebook, pelas redes sociais da RDC TV. Candidato, a primeira pergunta é da Gabriela Bobsin, de São Luís Gonzaga. Ela pergunta o seguinte: o agronegócio é de suma importância para o Rio Grande do Sul. O que o senhor pretende fazer para fortalecer esse setor? Olha, o que nós queremos fazer com o agronegócio é expropriá-lo, né, para colocar à disposição de uma profunda reforma agrária que nós precisamos. Porque hoje, né, na verdade, o agronegócio ele produz para exportação, tanto a carne quanto a soja e outros produtos, é basicamente para exportação, né? E não para alimentar, né, a maioria da população. Aliás, é difícil um trabalhador hoje em dia ter acesso a um pedaço de carne todos os dias para fazer um bife, né, para sua família. Então, há uma desigualdade social profunda aqui. E nós queremos que nós tenhamos uma profunda reforma agrária. E, aliás, o agronegócio também tem envolvido no processo, né, as empresas que produzem agrotóxicos, enfim, né, como a Monsanto, a Bayer, etc. Então, essas empresas precisam ser expropriadas e colocadas sob controle dos trabalhadores para que venham ser utilizadas, né, para fins de reforma agrária e que elas possam ser utilizadas não para produzir veneno, né, mas para produzir, né, enfim, produtos químicos que venham a beneficiar, né, e não poluir, e não degradar com a natureza como fazem, né, com os agrotóxicos aqui no Rio Grande do Sul e no país, né. Então, em alguns países, inclusive, o agrotóxico foi proibido, mas aqui eles estão liberando, o que é uma insanidade, por um lado, mas também é um absurdo,
né, que se faz, né, com a população. Então, o desenvolvimento do capitalismo dessas empresas está a serviço apenas do lucro. Eles não estão interessados se isso vai matar a natureza, né, a fauna, a flora, né, e os seres humanos, né? Inclusive a Monsanto teve uma condenação dos Estados Unidos, né, de um operário que, com os seus produtos, né, gerou um nexo causal, se identificou que ele teve câncer e se atribuiu o nexo causal aos produtos com os quais ele estava envolvido, né? Então, já tem essa condenação e no Brasil, né, os grandes aí, o parlamento, né, o Congresso Nacional libera os agrotóxicos. Então, é preciso fazer uma mudança profunda nisso aí. E nas terras que estão à disposição do latifúndio no Rio Grande do Sul, nós queremos, no mínimo, fazer pequenas propriedades. Mas as agroindústrias, nós queremos trabalhar no sentido de que elas se transformem em fazendas coletivas e estimular os trabalhadores, né, do campo a que se organizem de tal maneira a produzir coletivamente, porque a gente sabe que a produção coletiva e solidária, né, ela é mais, digamos, produtiva e, digamos assim, mais consciente, porque de colocar ela a serviço do desenvolvimento social, humano, né, e harmônico entre o desenvolvimento social e econômico e a natureza, né, desenvolver, sim, promovendo isso. Não, já que estamos falando do agronegócio, que tipo de organização vocês prevêem? Tudo é estatal ou do tipo cooperativo? Não, na verdade, o que nós... Porque para fazer trabalho coletivo tem que ser organizado, né? Exatamente, exatamente. Por isso mesmo, né, a nossa proposta é que a gente organize, por exemplo, os comitês de fábricas, os comitês de empresa, eleitos pelos trabalhadores em cada local, né, e que a gente possa fazer, né, e que tenha o controle da produção, seja no campo, seja na fábrica, na agroindústria, né, que eles tenham o controle dessa produção e que se produza, né, segundo um plano nacional e não de uma maneira anárquica como é. Mas o controle produzido. Seria privado ou seria estatal? Não, seria dos trabalhadores, do povo privado. Organizado. Não, um novo Estado. Um Estado em que nós, por exemplo, elegeríamos nas empresas os representantes e esses seriam os nossos conselheiros, que eles governariam... Eles representariam o Estado ou eles teriam autonomia? Um Estado, né, seria o Estado, um novo Estado, um Estado da classe trabalhadora, né, com os seus representantes eleitos naquelas assembleias que eu mencionei antes, né, esse seria um Estado, né, em contraposição, e substituiriam, por exemplo, né, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, né, o Congresso Nacional, substituiriam a Justiça, né, e substituiriam o Executivo. Então, fundindo tudo isso num corpo só que estabeleceria as prioridades, o plano econômico, a estatização, a centralização e o monopólio do comércio exterior, né, acabar com a remessa de lucros para o exterior. Então, haver um processo de unificação, né, de que nós tivéssemos um Estado da classe trabalhadora diferente do que esse é. Porque, assim, hoje nós esperamos 4 anos para tirar um pilantra que foi eleito lá e o povo se enganou, elegeu. Tem que esperar 4 anos para tirar o cara. Não, no regime que nós pensamos, que nós queremos construir, que é o regime dos conselhos populares, esse Estado novo Estado, né, um Estado dos trabalhadores, né, a cada momento, cada assembleia, digamos uma assembleia mensal, né, pode destituir aquele que foi eleito e que, de repente, não cumpriu os planos de maneira satisfatória, né? Então, seria um processo mais dinâmico em que esse Estado dos trabalhadores vai construindo de acordo com o desejo da maioria diretamente, sem mediações, sem intermediações, né, de representação. Mas haveria adesão dos trabalhadores a essa
Porque é uma coisa tão diferente, né? Sim. Aliás, o mundo está indo na outra direção. A China, o próprio governo cubano também está na outra direção. Vocês estão querendo voltar um pouco para trás? Não, pelo contrário, quem está voltando para trás é a China. Cuba, infelizmente, né? Foi a Rússia, a União Soviética, voltaram para trás, porque eles restauraram o capitalismo, né? E isso é uma tragédia. Mas faz parte do processo histórico, né? E aquilo que muitas vezes não avança pode retroceder, né? Então, houve um retrocesso, até porque o liberalismo e o modo de governar e a serviço da concentração de riquezas em empresas é anterior aos estados onde a economia foi planificada, etc. É anterior, né? É nos primórdios do capitalismo, que era aquele capitalismo para o qual, inclusive, os brasileiros aqui, os capitalistas brasileiros, que têm no seu DNA o escravismo, né, voltaram aí com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista não é senão um retrocesso anterior à República Nova, remonta a elementos do sistema escravista no Brasil, né? Porque retira direitos. Hoje, por exemplo, só para citar um exemplo, e os trabalhadores sabem muito bem disso, para entrar com um processo trabalhista, um trabalhador tem que pagar, coisa que não era assim. Então, essa nova legislação trabalhista é para aprofundar, é para aumentar a escravidão do trabalhador, a subordinação do trabalhador ao capital, né? Então, esses elementos, né, retrógrados que foram inseridos remontam ao sistema escravista. Então, o que é atraso é isso, né? Infelizmente. Mas nós temos uma convicção, não só apaixonada, porque é uma necessidade da população acabar com a exploração, acabar com essas desigualdades sociais, né? Mas também uma convicção, né, racional e plenamente racional de que está aberto um processo, um período em que nós vamos fazer transformações profundas, porque o capitalismo esgotou as suas possibilidades, né? Pelo contrário, só traz mais fome, mais misérias, mais mazelas, mais guerras, né? E contra isso o povo está se rebelando. Veja o Haiti, veja a Nicarágua, né? Veja o que aconteceu em Honduras, né? Que o povo se levanta, se indigna. Veja a rebelião dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, por exemplo, né? Que foi no coração da produção, né? Paralisou o país de cima a baixo, né? Durante mais de uma semana, né? E nós estivemos às portas de derrubar o governo Temer. Lamentavelmente, as principais centrais sindicais, fora a CSP com Lutas, que é aquela que a gente anima, que participa, né, não quiseram convocar uma greve geral. O Lula, que estava na cadeia, poderia ter chamado uma greve geral com o prestígio de mais de 30%, né, do apoio dos trabalhadores aí, das intenções de voto. Por exemplo, vamos fazer uma greve geral, vamos parar, vamos botar para fora o Temer. Poderia ter dito isso. Não, ele deu uma declaração dizendo que queria que a Cátia Abreu fosse candidata e a apoiaria, né, para a candidata ao governo do Tocantins. Não sei se todo mundo sabe, a Cátia Abreu foi ministra da Dilma, né, e é representante de nada mais nada menos do que o agronegócio, né? Então, é desse tipo de tragédia que nós estamos falando, é desse tipo de necessidade que nós estamos falando, porque o capitalismo, a gente pode olhar, pode assistir, você que está nos assistindo agora, observe um pouco. Já se disse que a miséria acabou no Brasil, mas isso é uma ficção, né? As pessoas estão cada vez mais miseráveis. No Rio Grande do Sul, há uma estimativa de que nós temos 2 milhões de desempregados, entre aqueles que ainda procuram emprego, aqueles que já desistiram e aqueles que nunca procuraram, né? Que são os mais jovens que estão aí, né? Há 2 milhões de pessoas, dos 10 milhões aproximadamente que é a nossa população. E como é que nós vamos resolver esse problema aí? É gente que passa enormes dificuldades. Quem de nós já não foi desempregado uma vez na vida, né? E já não teve dificuldades econômicas, financeiras, sociais,
né, e pessoais. Então, quem não tem alguém na sua família que está desempregado? Né? Então, o capitalismo só traz isso, só traz miséria, só traz a indigência Vocês social. nunca imaginaram que, com essa proposta, pode acontecer de que milhões de brasileiros façam o que estão fazendo os venezuelanos? Olha, Eu estou falando da adesão ou não adesão a propostas dessa natureza. Não, na verdade, isso já está acontecendo no Brasil. As pessoas já passam fome. Então, não é nenhuma novidade. E nós vemos que na Venezuela isso não é socialismo nem aqui, nem Mas lugar é a passagem que eles estavam querendo. Não é. Não é. O governo Maduro, vindo do governo dos bolivarianos, como se chama, né, se constituíram em uma burguesia. Desde a burocracia militar, eles, e com a renda do petróleo, acumularam capital, enriqueceram, né? Então, eles não são socialistas, pelo contrário, são capitalistas, porque o socialismo não produz fome nem miséria. É a divisão, né, da riqueza entre todos, conforme cada um, né, trabalhe. Candidato, só para passar então para outra, para a gente responder as 6 perguntas. A Zélia Zinelli de Butiá pergunta o seguinte: a saúde pública passa por problemas estruturais, além de ter recursos humanos abaixo da média. Como o senhor pretende reverter esse quadro, tendo em vista a crise financeira que o Estado enfrenta, então, falando sobre a saúde? Obviamente, uma parte dos recursos, como eu falei antes, iriam para um investimento pesado para que tenha um atendimento. Nós queremos um atendimento universal para todos os trabalhadores que necessitam, todo o povo que necessita. É uma indignidade a gente ver hoje as pessoas terem que madrugar e ficar em filas para serem atendidas, né, tanto nos postos de saúde como nos hospitais, enfim. O SUS, né, ele tem que efetivamente responder a isso. Né? O SUS foi uma conquista da população, mas ele tem que ser 100% estatal, tem que ser controlado pelos trabalhadores da saúde e os conselhos populares, né? E nesse plano de obras públicas, nós queremos que lá em Butiá, nas regiões mais distantes, tenha um atendimento qualificado e especializado, porque muitas vezes as prefeituras enviam para a capital doentes, pessoas, né, enfermas, que não têm uma especialidade lá e tem que vir aqui para a capital para ter um tratamento. Então, esses centros regionais que a gente pretende sejam desenvolvidas, construídas pelo plano de obras públicas, né, possam atender as regiões mais próximas da situação e não ter que ter todo esse sofrimento aí e todo mundo ter o mesmo atendimento, porque as enfermidades não são, digamos assim, privilégio da capital, né? Elas se realizam no interior também, né? Porque todo mundo está... Então, o nosso investimento é qualificar, ter esse controle, né? Acabar com as filas, que todo mundo tenha um atendimento adequado, que todas as pessoas possam, né, usufruir, né, 100% das potencialidades, desenvolver mesmo, né, para que não fique ninguém sem atendimento e a gente não tenha, por exemplo, a indignidade de muitas pessoas ficarem, às vezes, nos corredores. Estão doentes. Nos hospitais da capital, a gente observa isso. Minha mãe mesmo, meu pai, várias vezes ficaram atendidos pelo SUS em corredores, né, né, porque não havia leitos. Então, é preciso, né, que tenha um atendimento que garanta para todos e não para alguns apenas, porque hoje, né, é um aspecto importante da nossa política verificar que os hospitais privados, por exemplo, né, muitas vezes não pagam impostos, né? Tem a tal da pilantropia, né? Então é preciso que isso esteja sob o controle do Estado. Há várias redes, né, assim como na educação também, né, as várias redes privadas que lucram, né, com a doença, a saúde não pode ser mercadoria, não pode ser fonte de lucro, né? Ela tem que ser,
né, um serviço público, né, controlado pela própria população, que o atendimento seja feito de maneira adequada. Pergunta agora da Fabiane Alves, aqui de Porto Alegre. Como o senhor pretende reverter o processo de extinção da Fundação Piratini, Zoobotânica e da FEA, por exemplo? Anulando a extinção dessas fundações, rigorosamente anulando a extinção de todas as fundações que foram extintas pelo governo do Estado. Mais um crime do governo Sartori. A Zoobotânica, a Fundação Piratini, a Cientec, né, a FEPAGRO, enfim, todas as fundações que foram extintas e que tinham um caráter de pesquisa científica, tecnológico, de comunicação, né, devem ser retomadas, né, pelo Estado, porque eles fizeram isso supostamente para arrecadar um dinheiro que é irrisório, né, e que certamente é bem menor do que aquilo que, ao longo de décadas aí de existência dessas fundações, elas obviamente deram conta de acumular recursos para o próprio Estado, né, e poder sustentar. E, inclusive, falando nesse sentido, nós somos contra a privatização, porque o governo Sartori está fazendo um projeto, o chamado regime de recuperação fiscal, em troca da dívida, né, dessa dívida com o governo federal, que exige a privatização de algumas estatais, como as três, né, CRM, Sulgás, né, e a CE, o que sobrou, né, da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Né? Nós somos totalmente contrários a esse acordo, esse regime de recuperação fiscal, porque, veja bem, né, é um acordo privatista que vai entregar o patrimônio público em troca de um certo valor que daqui a pouco vai acabar, né? Enquanto que as empresas sobrevivendo, elas podem acumular ao longo do tempo muito mais, e já acumularam, já tem serviços prestados. Mas mais do que isso, nós queremos a reestatização daquilo que já foi privatizado, né? A CRT, por exemplo, né, que foi privatizada, nós queremos recuperar, expropriar, né, as empresas que controlam hoje aquilo que foi a CRT, e estatizá-las, né, novamente, sob controle dos trabalhadores. Claro que nós não queremos uma gestão burocrática, né, de gente privilegiada, né, que esteja a serviço de meia dúzia de executivos que se locupletam com o dinheiro público. Não, nós queremos um controle tipo Conselho Operário, Conselho dos Trabalhadores, que tenham seus representantes e tenham esse controle sobre a gestão, que façam a gestão fluida dessa maneira, eleitos a cada período, podendo ser destituídos a qualquer momento, né, conforme sejam, né, e que esteja a serviço da maioria da população, né. Nós queremos que as estatais estejam a serviço do povo e não de meia dúzia. Pergunta do Walter Saldanha de Imbé. As estradas gaúchas seguem com problemas estruturais de manutenção. Se eleito, quais serão suas propostas para a melhoria das rodovias estaduais e qual sua avaliação sobre os pedágios cobrados atualmente? Eles são fundamentais para que o Estado tenha algum retorno financeiro para investir nas estradas ou há outras alternativas? Pergunta do Walter de Imbé. Na verdade, nós precisamos ter um investimento grande em infraestrutura, mas não só estradas, né? Porque, infelizmente, nós estamos reféns, né, o modelo desenvolvido no Brasil, reféns da indústria automobilística, né, que na década de 70, né, com o golpe, enfim, se acumularam capital, produzindo automóveis, inclusive de carga, etc. e tal, e extinguiram, por exemplo, com as redes ferroviárias, né? O que achamos que é um escândalo, né? Nós podemos e devemos recuperar as redes ferroviárias estadual, federal, né? Seja como for, né, de tal maneira que a gente tenha para o escoamento da produção também isso, e inclusive transporte de passageiros e com uma finalidade turística, de lazer, de diversão para o nosso povo, e ao mesmo tempo ter uma alternativa
de utilização das hidrovias de uma maneira adequada, porque é insuficiente o que nós temos hoje, né? Que nós poderemos certamente diversificar, facilitar o escoamento da produção, né? E investir, obviamente, naquilo que nós temos hoje das estradas, né? Recuperar muitas, construir outras, enfim, né? Mas não queremos que se cobre pedágio, né? Porque é o usuário sempre para cima do usuário, né? Que se utiliza disso. Tem que ver um mecanismo de como ter uma arrecadação que não penalize a população. E uma das formas é que esse dinheiro que está sendo investido hoje, né? Pelas empresas, né? Nas isenções fiscais ou a sonegação fiscal, né? Ou criar, por exemplo, um imposto ou impostos estaduais e federais que sejam progressivos, em que as grandes empresas paguem mais, que se cobre um imposto progressivo acerca do em torno do faturamento. Quanto mais fatura, mais paga, etc., para estabelecer uma justiça fiscal, né? Nós somos, por exemplo, a favor de reduzir, né, o preço dos combustíveis, né? Porque não é possível, né, que o que se fez aqui, o preço dos combustíveis tem aumentado cada vez mais e tornado cada vez mais difícil, né, para os trabalhadores do transporte, para as famílias, né, não só nos seus automóveis, nos seus veículos pessoais, mas também, né, a nível da população mais pobre que se utiliza do gás de cozinha, por exemplo. Tem que reduzir isso. Não é possível, né, que a gente tenha isso aí, as despesas, né, consumidas, e muitas vezes as pessoas, não podendo comprar, têm que retroceder, usar fogareiro e outras coisas, né, mais antigas que não usavam esse combustível. Mas tem um outro aspecto que, do ponto de vista científico e tecnológico, é indispensável, do nosso ponto de vista, né, a gente investir em tecnologia limpa, né, que produza energia limpa, a eólica, a solar, e particularmente para transporte de veículos. Eu acho que a nível nacional tem que ter um projeto, né, que invista, por exemplo, no que eu diria assim, na tecnologia mais limpa que existe, né, que é, por exemplo, a combustão do oxigênio e o hidrogênio, né, cuja combustão não produz o CO2, nem o CO, né, o gás carbônico, né, mas produz a água, né, porque as tecnologias com esse tipo de... que a gente fazia experiência na escola, né, a eletrólise, não sei, a separação da molécula de água, né, 2 eletrodos, né, mergulhados em uma solução que ajudava a separar a molécula de hidrogênio. E aí sai numa ponta sai o oxigênio, né, na outra sai água, né? Então, dois átomos de hidrogênio. E aí, quando a gente recombina isso mediante combustão, o que produz a combustão do oxigênio e hidrogênio? Energia. Água. Energia. Então, é possível investir, né, nesse tipo de tecnologia, num exemplo simples, né? Que, obviamente, envolve mais tecnologia, mais descobertas científicas, que eu acho que é importante. Por exemplo, seria uma boa pesquisa para a Cientec, por exemplo, se retomada pelo governo do Estado. Perfeito. Nós vamos agora a um rápido intervalinho, chegamos ao final do segundo bloco, e no terceiro bloco nós voltamos então, e aí falando um pouquinho sobre educação também e geração de empregos aqui no estado com o candidato Júlio Flores. É um instante só, nós já voltamos.
Estamos de volta então com o programa Cruzando as Conversas, especial na cobertura das eleições 2018 da RDC TV. Hoje estamos entrevistando o candidato ao Palácio Piratini, Júlio Flores, do PSTU. Aqui ao meu lado também o meu colega, jornalista Afonso Ritter. E agora vamos para o último bloco. Eu gostaria de perguntar ao candidato, nós já falamos um pouquinho sobre o piso nacional do magistério e também a gente gostaria de saber como garantir investimentos, principalmente na qualificação da infraestrutura das escolas, que também tem os professores, o salário dos professores, mas também a infraestrutura das escolas, realmente, no estado também deixa muito a desejar. Por favor. Não, com certeza, né? Na verdade, é um desmonte da educação pública promovida por todos os governos, né? Desde o governo Temer, do governo Dilma, Lula, né? Voltando na história aí, aqui no Rio Grande do Sul, o MDB, PSDB, né? As escolas de lata, né? Do governo Ieda, né? Então, havia uma situação, e há uma situação de desmonte. Muitas escolas estão sendo fechadas, turmas rearticuladas, reorganizadas, né? Aqui na capital, houve pelo menos 6 escolas que foram fechadas. Eu mesmo faço parte da direção, hoje licenciado, né, da direção do 38º Núcleo do CEPERS. E nós observamos e lutamos, é uma das nossas lutas centrais, a luta contra o desmonte da escola pública, né? Então, é escandaloso que também os repasses para as escolas do governo do estado são irrisórios e também atrasam, além do pagamento dos salários, né, dos professores e funcionários das escolas, que dão a sua vida, né, pela educação, né, é escandaloso, né? Então, não é possível que se invista, que se faça uma política educacional dessa maneira. Isso, no mínimo, não é sério. Não é que não é sério, é cruel até, né? Porque eles não estão nem aí para a educação do nosso povo. Aliás, quanto menos os trabalhadores tiverem educação, melhor, porque eles querem mesmo, nos seus projetos aí, produzir apenas mão de obra muito barata, né, para as grandes empresas, né, desqualificada, né, e sem um conhecimento universal como merecem e precisam os filhos dos nossos trabalhadores no país todo. Aliás, né, esse projeto, o Plano Nacional de Educação, que vem há tempos, aí, inclusive começou no governo Lula, né, é um plano privatista, né, que aposta na meritocracia, né, que significa exigências, né, absurdas aos educadores, concorrência entre os colegas, né, mas levando a uma situação de miserabilidade, né, isso tudo a serviço, né, das grandes redes privadas da educação, né, porque eles querem privatizar o ensino. Inclusive, um dos maiores absurdos é dar espaço para uma tal de Agenda 2020, que é um grupo de neoliberais ligados aí ao Johan Peter, né, que não entende nada de educação, né? Ele pode entender muito bem de ter criado uma indústria do aço, né? Mas de educação, vamos combinar, né, que o único propósito nesse sentido é de eles, né, produzirem mão de obra barata. Aliás, a reforma do ensino médio, que está sendo desenvolvida a nível nacional, que foi gestado lá nos governos do PT, está sendo desenvolvido agora sob o governo Temer, né? Na verdade é isso, porque eles deixam até o 3º ano apenas português e matemática como obrigatórias, né? O que é um absurdo, né? Porque nós concebemos uma educação de qualidade que forma um sujeito de maneira integral, né, que tenha um conhecimento amplo do mundo, particularmente das humanidades, da história, da filosofia, da sociologia, que tenha que prepare, né, os nossos alunos, os filhos dos trabalhadores, né, para entender o mundo, para melhor transformá-lo, né? E, na verdade, não que português e matemática não sejam importantes. Eu mesmo sou da área das exatas, né? Eu sou professor de matemática e tenho uma grande paixão e estudo física, né? Estou me formando em física no bacharelado.
E acho importantes as ciências exatas, mas eu acho que o sujeito, né, um matemático, um físico, né, um engenheiro, né, um operário, tem que ter uma formação integral, não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento, né, das humanidades. E nós somos a favor de um ensino integral do ponto de vista de uma concepção de que se tem uma visão geral, todo mundo saia formado, uma compreensão, mas também em turno integral, né? E, portanto, um ensino que a gente pode chamar de politécnico, né? Que aborde, mas com infraestrutura nas escolas, com investimento, que tenha laboratórios, que tenha bibliotecas, que tenha uma integração entre todas as disciplinas, né? Que possa estudar de manhã e de tarde e não ser obrigado a ter que trabalhar, né? Ao invés de estar se formando ali na infância, na adolescência, né? E à disposição do ensino, né? Há vários países que têm um ensino de qualidade, né? E que se utilizam dessa metodologia. Então, acho que nós temos que abrir um debate entre a comunidade escolar, com os educadores, para um projeto de uma educação de qualidade, né, para o nosso povo. Né? Até porque, né, aqui, na verdade, houve uma grande farsa sobre o governo Tarso, que foi eles chamaram de politécnico, né? Mas, na verdade, não era um ensino de tempo integral, né? Restringia o tempo dos alunos, né? E, na verdade, era um arremedo, uma farsa em direção a isso, que impôs, inclusive, né, um regimento interno único, né, um plano político-pedagógico baixado desde a Secretaria de Educação, né, acabando, né, na prática, né, com a gestão democrática que foi conquistada a duras penas pela luta dos educadores do nosso Estado, né, em que nós temos uma comunidade escolar que elabora o seu projeto político-pedagógico, né, que tem autonomia para determinar quais são as disciplinas e que tenha, né, enfim, o poder, através dos conselhos escolares, né, que são compostos aí por alunos, pais, professores e funcionários, né, que tenham o poder de decisão sobre a escola, né, sobre a orientação pedagógica e o projeto. Porque nós queremos uma educação a serviço da maioria da população e não como está sendo desenvolvido, que é um desmonte da educação a serviço do grande capital. Nós queremos uma escola que sirva o interesse do povo, dos mais pobres, dos mais necessitados, que dê uma formação integral aos filhos da classe trabalhadora, né? E não isso que está aí, né? Que caminha no sentido da privatização e da formação, né, digamos, esquizofrênica, eu diria, né, dos nossos alunos, né? Sem uma formação integral, fica faltando um pedaço aí de conhecimentos que a humanidade já produziu, né, mas que a escola não oferece, não incentiva aos estudantes a terem essa formação. Uma outra pergunta também, candidato, é a questão da segurança pública, né? A questão dos presídios, a questão do policiamento, a questão também dos recursos para esse tipo de situação. A gente tem um efetivo abaixo do necessário, nós temos uma carência aí das questões carcerárias. Como resolver essa situação da segurança pública no Estado, candidato? A nossa política seria mais escolas, menos presídios, né? Eu acho que esse é porque quanto mais... Esse é um aspecto, né? Porque não é tudo, né? A educação na sociedade não é tudo. Né? Ela é parte de um processo de transformação social. Né? Mas é importante, né? Porque nós não queremos construir mais presídios. Nós queremos uma sociedade em que nós não tenhamos quem prender, né? Ou seja, nós queremos acabar com a criminalidade. Isso só é possível numa sociedade socialista em que não haja desigualdade social.
Então, nós também não encaramos a segurança pública como mais armas, mais tiroteios nos bairros populares, né? Nós não queremos mais armas, né? Porque, na verdade, a segurança pública encarada pela maioria dos candidatos e dos projetos é desse tipo, né? Isso causa mais insegurança para o trabalhador que mora no bairro popular e que é vítima do tráfico, né, do crime organizado, né? Porque a polícia, por exemplo, o que aconteceu lá com a ocupação militar, lá, a intervenção militar no Rio de Janeiro? Aumentou, né, o número de mortes, de perseguições, inocentes, jovens. A Marielle foi assassinada pelo crime organizado que envolve a cúpula da polícia, né, as cúpulas da polícia, políticos do MDB, né? Tem essa linha de investigação muito forte lá, né? Então, o tráfico, tanto de drogas quanto de armas, né, ele tem laços com as polícias, né, e habita os palácios de governo e habita, né, as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, né? Então, tem as bancadas aí do boi, da bala, né, e da Bíblia, né, que é o BBB aí, né? Então, essas bancadas estão entrelaçadas aí e essas organizações, na verdade, porque o traficante, o dono do negócio, ele não está na vila. Ele só recruta o jovem, pobre, negro, né, que tem dificuldades econômico-financeiras e muitas vezes entra numa organização criminosa, né, para sustentar ou colaborar no seu próprio sustento e com da sua família. A gente sabe, eu tenho alunos da periferia, a gente seguidamente, eu dou aula no município também, né, e a gente observa. Isso é uma constante. A violência, os assassinatos, etc. e tal, tem tudo a ver com isso. Então, a nossa política, na verdade, é desarticular o tráfico, o crime organizado, começando pela legalização das drogas, né? Porque isso traria à luz aquilo que hoje é clandestino, né? É por baixo dos panos. Mas legalização de todas as drogas? Sim, todas as drogas. Por quê? Porque nós queremos encarar o problema como um problema de saúde pública, né? Porque aquele dependente químico, ele precisa ser tratado, o dependente do crack, o dependente da heroína, o dependente da cocaína, né? Enfim, aqui o usuário da maconha, né? Eles são vítimas, né, de um grande negócio que, vamos combinar, tem ligações com o sistema financeiro, na lavagem de dinheiro, etc. e tal. Tem várias ramificações aí, né, que os proprietários do negócio de tráfico são co-irmãos aí do grande capital. E são capitalistas, né, de fato. Então, por exemplo, colocar a distribuição sob controle do Estado, né, que o usuário, comprovadamente dependente, ele tenha que ter uma receita e utilizar isso na farmácia, né, de tal maneira comprovada, né? Então, e aí desarticula o tráfico, né? Porque ao invés de ser um grande negócio, passa a ser um problema de saúde pública e, claro, tem que ter, né, campanhas educativas de dissuasão das pessoas, né? Enfim, ter uma vida saudável, que muitas vezes as drogas pesadas, elas, digamos assim, degeneram o organismo das pessoas. Veja bem, o álcool é uma droga legal. E quantas vítimas? Milhões de vítimas no planeta e no Brasil. Está na casa, certamente, dos milhões. Né? Pessoas que são vítimas, morrem muito cedo, né, por conta do uso de álcool. Cigarro. Do cigarro.
né? Então são coisas que têm que ser encaradas com muita seriedade, né? E desse ponto de vista, controlados, tratados como um problema de saúde pública. Mas tem um outro aspecto que é central, né? Que é o problema da segurança pública. Tem dois, né? Que eu acho que um é essencial e é estratégico, é o problema de acabar com a miséria, né? Tem emprego para todo mundo, né? Pleno emprego, isso é central para que todo mundo tenha onde morar, né? Tenha uma escola para estudar, não fique exposto ao tráfico, né? Que tenha uma saúde pública de qualidade, enfim, tenha uma vida, né? Digna, né? Então, isso é preciso fazer uma mudança profunda na acumulação de capital. Isso significa, né, expropriar os de cima para que os de baixo, os pobres, os trabalhadores possam ter uma vida saudável. Mas falando objetivamente sobre duas coisas. Hoje, como é que é a segurança pública, né? Então, a gente propõe a desmilitarização das polícias, né? E a unificação delas numa só, uma polícia civil, né? Controlada tanto pelos servidores da segurança, que eles possam eleger as suas chefias, os seus delegados, enfim, tem o nome que tiver dessa polícia única, e ao mesmo tempo a população tem um controle sobre o que faz a segurança pública, né? Que não sirva para, por exemplo, perseguir os pobres, os negros, as mulheres, os LGBTs nos bairros populares, assassiná-los, inclusive, né? Daqueles que têm ligação com o crime organizado, né? Mas que ela sirva para, por exemplo, botar na cadeia os pilantras que roubam dinheiro público, né? Eu acho que que não sirva para reprimir os movimentos sociais. Ao contrário, eu acho que a brigada militar, que é digamos assim, e os setores, na hipótese, nesses governos aí, nós chamamos de se rebelarem contra os seus comandantes, seus dirigentes, e se negarem a reprimir os seus irmãos, os seus pares, né, da classe trabalhadora quando se mobilizarem. Júlia, eu estou ainda pensando na sua proposta inicial. Eu quero me preparar e ver se eu encontro uma racionalidade nisso. De repente, se desfazem todas as empresas, todas as organizações e os trabalhadores tomam conta do país. Como é que, de repente, tu consegues fazer com que... porque há uma ciência da administração. Você é o professor, você sabe muito bem que não é apenas pela vocação natural de cada um que eu vou ser capaz de administrar, de organizar uma sociedade, de fazer organizações dentro da sociedade. Como é que tu imaginas que isso possa acontecer? O Brasil não é um país isolado. Nós estamos conscientes hoje de que o mundo é global, claro, e a tecnologia está nos levando a isso. Então, quer dizer, eu quero encontrar uma racionalidade na sua proposta, mas não consigo encontrá-la. Você poderia me ajudar, assim, em 2, 3 minutos a fazer isso? 3 minutos, candidato, porque o nosso tempo já está esgotando e eu tenho uma última pergunta. Que pena. Olha só, na verdade tem uma racionalidade, porque, de fato... Do ponto de vista ideal, está perfeito. Bota no papel, funciona. E a prática? Não, na prática seria, por exemplo, a sabedoria dos trabalhadores. Você sabe quem é que tem o talento para tal ou qual tarefa, né? No seu trabalho cotidiano. Mas então, é uma ciência, a administração. Pois é. Então, não é para alguns. Então, obviamente, haverá uma divisão de tarefas e de trabalho conforme cada um, as capacidades de cada um, que poderiam ser debatidas aberta e honestamente entre todos, né? O cara mais talhado, a mulher, né? O trabalhador, a trabalhadora, mais talhados para tal ou qual tarefa vão ser eleitos ou designados para cumprir aquela tarefa, né? Então, eu acho que essa divisão do trabalho, digamos, uma divisão do trabalho conforme as capacidades e as potencialidades de cada um, né? Um sujeito que sabe escrever melhor, tem outro que sabe pintar um quadro, um outro que sabe
né, melhor fazer certas funções, cantar uma música, compor, enfim, para dar um exemplo, né? Então, uma distribuição de tarefas, né, alguém que possa cumprir um papel mais destacado na produção. Então, os trabalhadores teriam, e terão, as trabalhadoras terão, obviamente, a sabedoria de escolherem os seus representantes para gerirem o Estado a cada momento e vão se experimentando, porque todos são capazes em potencial. Claro que um tem um talento, o outro, né? Mas isso não seria problema. E a tecnologia está a serviço da libertação do ser humano e não da escravidão dele. Tem que estar a serviço de menos tempo de trabalho, da redução da jornada de trabalho, né? De ter o sujeito ter tempo livre para poder desenvolver as potencialidades artísticas, intelectuais, né? Se divertir, né? E não para ser escravo, que hoje vai da casa para o trabalho, de trabalho para casa, né? E que consegue, muitas vezes, muito poucas horas com a sua família, porque tem que trabalhar aí 44 horas, às vezes mais, fazer hora extra. Então, a redução da jornada de trabalho serve para isso, e a tecnologia também, e para a gente acabar com as fronteiras nacionais. Nós precisamos do socialismo e de um governo desse tipo no mundo inteiro, né? E não essa sanha, né, de acumulação de capital que tem os países imperialistas, como os Estados Unidos e outros tantos, os banqueiros internacionais só querem enriquecer, não estão nem aí para a natureza, não estão nem aí para os seres humanos, só querem tirar o suor e o sangue do trabalhador, explorá-lo. Então, nós queremos uma sociedade socialista no mundo inteiro. Candidato, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas ainda temos 2 minutinhos para lhe perguntar por que o senhor quer ser governador do estado do Rio Grande do Sul. Em 2 minutinhos. Para estar junto com a nossa companheira Ana Clélia, né, à frente desse processo aí, e sendo mais né, num conselho popular para discutir os rumos da nossa sociedade e fazer as mudanças profundas que são necessárias. Mas a gente sabe que isto não é um caminho simples, né? Não é um passeio no parque, como eu digo, né? Num fim de semana ensolarado, mas um processo de enfrentamento aos poderosos, né? Que exige aquilo que nós dizemos, que é uma rebelião dos trabalhadores e do povo pobre, né? Explorado, oprimido, né? Para derrubar-os de cima, é bem assim, né? Tirar-os de cima, né? E colocar um governo dos trabalhadores para fazer essas mudanças econômicas e sociais, para a gente ter uma sociedade, uma humanidade livre, né? Onde todos possam usufruir da riqueza que produzem, e não hoje, que é meia dúzia, né, de parasitas, né, se apropriam do trabalho alheio. Obrigado, candidato Júlio Flores, do PSTU. Muito obrigado pela participação. Obrigado ao meu colega Afonso Ritter. Infelizmente, o programa está chegando ao final, mas anote aí. Amanhã o Rio Grande em Movimento vai receber o Cláudio Bier, candidato a vice-governador na chapa de Jairo Jorge. E, por sua vez, o candidato do PDT ao Piratini será o entrevistado no Cruzando as Conversas a partir das 10h30 da noite. E eu espero você, é claro. Uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.